Bom, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui dos principais elementos quando a gente fala de uma composição. O que seria uma composição, né? Uma composição é quase uma composição musical, né? É a mesma lógica de uma composição musical, mas aqui seria uma composição gráfica, né? Uma composição visual baseada no, nos princípios aqui de layout design que eu vou mostrar numa uma outra oportunidade. Mas. E eu vou usar aqui também o After Effects, que é o software mais completo, por assim dizer, para fazer esse tipo de composição. E aí ele funciona da seguinte forma, né? Você clicou em nova composição. Para quem está acostumado com edição de vídeo, o que o After Effects chama de composição seria a mesma coisa que uma sequência do Adobe Premiere. Então, aqui a gente, né, vai fazer a resolução. Eu vou fazer em Full HD, que seria 1920 por 1080. A taxa de quadros, 30 quadros por segundo. E aqui é o tempo, é a duração dessa composição. Eu vou colocar 10 segundos, parece pouco, mas é suficiente para o que a gente se propõe a fazer aqui. Então, tá aqui a composição, né? Esse lado, tudo que for arquivo, né, composições, imagens, música, áudio, efeitos sonoros, tudo fica, né, nessa parte aqui que é relativa ao projeto. E aqui embaixo seria o que vai estar nessa timeline aqui, né? Então eu vou, por exemplo, aqui eu vou criar um fundo, vou pegar um sólido e eu vou colocar uma cor qualquer aqui e pronto. Isso aqui seria um fundo. Eu posso bloquear esse fundo aqui para que eu não possa mexer, porque se eu deixar ele desbloqueado, conforme eu clico nele, ele vai acabar mexendo ali. Então ele pode ficar bloqueado ali que funciona melhor. Basicamente tem. Quando a gente fala aqui de uma composição, de um filme, basicamente nós estamos falando de uma. São 4 dimensões que a gente vai trabalhar. Né? Eu vou criar um quadrado aqui só para demonstrar como que isso funciona. Um, um polígono, um retângulo aqui, não vai ser um quadrado exatamente, mas então tá. Então aqui no uma composição comum, a gente pode vir aqui em transformar e a gente vai ter basicamente quatro opções aqui de manipulação desse sólido aqui, né? Desse polígono. E é o seguinte, basicamente a gente pode, na verdade 5, mas a gente pode mexer nele na horizontal, que seria esse eixo aqui da esquerda seria o eixo X. A gente tem que pensar isso numa função matemática, aquela, né, plano cartesiano que a gente vê na escola, tem o eixo X e tem o eixo Y. Então a gente vai poder mexer nele, né, aqui na horizontal, na vertical. A gente tem a opção de mexer na escala, que seria o tamanho dele, né? Então aqui ele mexe, como tem esse linkzinho aqui, essa corrente está ligado, ele mexe em proporções iguais, né? Posso aumentar, posso diminuir. Por que eu falo que seriam 4 dimensões, né? A gente pode mexer nessa dimensão aqui vertical, na dimensão horizontal, na dimensão de profundidade, porque quando a gente mexe no tamanho, a gente está mexendo com profundidade, na verdade. Se eu colocar um outro quadrado desse e eu colocar um que seja grande perto de um que seja pequeno, a noção que a gente vai ter é uma noção de profundidade, que está na frente e está atrás. Né? Então,
Por isso que a gente fala 4 dimensões. E a quarta dimensão é o tempo propriamente dito, né? Então a gente vai mexer as coisas no decorrer do tempo. Então uma coisa vai vir antes da outra. Então, por exemplo, a gente vai mexer na posição. Eu posso fazer esse quadrado, a gente vai ligar aqui esse reloginho, né? Que na verdade a gente está fazendo uma marcação de tempo, né? Então nesse tempo marcado aqui, esse quadrado está nessa posição. Se eu mover um pouco mais à frente e mover o quadrado um pouco mais para cá, ele vai estar agora nessa posição. E isso ele pode se mover na diagonal, né? Ele pode se mover para cima, para baixo, para frente, reto, né? Ele pode se mover para trás, qualquer. Desde que você esteja nesse ponto-chave aqui do quadro, que em inglês a gente chama de keyframe, você pode fazer qualquer coisa que ele vai estar sempre se relacionando a esse keyframe. Agora, se eu não tiver num desses keyframes e eu mover para cá, aí ele já faz uma coisa diferente. Não é? Ele já adiciona automaticamente um novo keyframe aqui. Então, eu vou deixar esse movimento aqui e vou mostrar como que ele se desenvolve. Então, ele está se mexendo na diagonal, tá indo? No decorrer do tempo, ele está se mexendo. Claro, posso fazer isso ao mesmo tempo que eu mexo na escala. Então, ao mesmo tempo que ele se move, ele diminui. Não é? Então, isso nesse caso aqui daria ainda mais a noção de que ele está indo para longe, né? Está indo para um lugar que ele está diminuindo. Se você quiser fazer uma perspectiva ainda mais interessante, você pode fazer uma coisa não tão longa, mas e aí dá essa noção de que ele está indo para longe. Então seriam isso, né? Você também pode mexer na rotação, né, do objeto. Aqui a rotação é em graus. Então ele pode se mover a 90 graus, por exemplo. Ele vai ficar... Ou vamos colocar 45 graus, porque ele fica em diagonal, fica mais claro perceber. Não é? Isso seria um dos elementos, né? Tem uma outra questão. Por exemplo, aqui ele está fazendo um movimento que eu vou chamar de duro, né? Ele está fazendo um movimento duro. Vou deixar no zero aqui, porque agora... O que é um movimento duro? Ele sai de um ponto e vai ao outro e não muda a intensidade dele. A gente pode mexer nisso mexendo numa coisa que a gente chama de suavizar o movimento. Então aqui eu vou apertar o F9. Então agora esses keyframes eles têm uma espécie de ampulheta, né? Eu seleciono esses keyframes e clico nessa barra aqui, que é o editor de gráfico. Agora vamos só voltar aqui. Quando ele está antes de apertar o F9, ele faz um movimento retilíneo, ou seja, ele sai daqui e vem para cá. Agora, quando eu aperto F9, e acontece isso que ele fica uma curva, né? Ele fica suave. Então, ele já suaviza um pouco o movimento. Ele vem devagar aqui, dá uma acelerada e depois ele diminui de novo. Então, a gente pode intensificar isso ainda mais selecionando essa bolinha aqui e forçando o que vai acontecer aqui. Agora ele vai vir devagar, porque isso daqui é a curva da distância que ele percorre. Então, até aqui, mais ou menos, ele vai percorrer só essa distância. Se você vier com ele vai percorrer só essa distância. Você pode até ver que aqui, antes ele andava e diminuía o tamanho numa escala proporcional. Agora ele começa a diminuir primeiro, porque esse movimento de iniciar o movimento de se mexer é mais devagar do que no começo do que no meio. Agora ele intensifica o movimento, olha só como ele vai mais rápido. E aí chega no final ele reduz também. Então ele tem essa suavização de movimento, né?
E ele também tá parece um pouco devagar, porque os keyframes eles estão um pouco distantes um do outro. Eu posso aproximar aqui, esse movimento vai ser mais rápido. Eu posso fazer a mesma coisa com tudo, com a escala também. Você vê que a escala está esse movimento quadrado. Eu aperto F9. E por que esse está para baixo? Porque eu estou diminuindo a escala. Então ele está fazendo, seria algo invertido, né? Uma curva invertida. Se fosse aumentar a escala, estaria como esse movimento, porque eu estou aumentando o movimento, ou seja, ele está indo da esquerda para a direita. Então ele está aumentando o movimento. Agora, seria isso mais ou menos, certo? A gente também pode mexer em opacidade, né? Que isso é muito fácil de ver, por exemplo. Eu vou transformar esse sólido em branco, porque fica mais fácil. Ou seja, opacidade 100% ele é branco. Eu começo a reduzir a opacidade e você começa a ver o que está no fundo, né? Se eu trocar esse sólido aqui por um sólido vermelho, tons de vermelho, não é? Então, o sólido branco ali vai ficar rosado, né? No caso. E mais um detalhe, esse não aparece, esse rosa não está aparecendo agora porque ele está abaixo desse. Quando eu clico aqui no olho, a gente deixa de visualizar esse azul e passa a visualizar o que está atrás dele. Então, seria isso. A opacidade também eu posso aumentar e diminuir com o passar do tempo, basta eu clicar e ativar o keyframe. Então, eu posso fazer ela aumentar dessa forma. Basicamente é isso. A gente tem, como eu fiz com sólido, isso aqui, o After Effects é uma ferramenta que também faz desenhos, né? Então, isso aqui nada mais é do que uma ferramenta de desenho. Eu tenho essa ferramenta caneta que eu posso fazer um desenho livre, não é? Posso criar um desenho de qualquer forma. Aqui ele tem essa opção que quando você clica e segura, ele faz curvas, né? Então você pode fazer diversas formas. Também você pode trabalhar com texto, né? No caso aqui ele acabou fazendo na mesma forma. Então tem o retângulo, que é aquele que a gente estava trabalhando, e tem a forma 1. Você também pode trabalhar com texto, né? Então você tem várias opções de fonte. Quando a gente fala de texto, aqui à esquerda a gente vai ter as opções de trabalho, né? Pode escolher qualquer uma dessas fontes que tem disponíveis. Também pode instalar fontes no computador. E aí você pode mexer com esse quadro aqui do texto. Aí aqui você tem opções de texto que são bem comuns. Você pode mexer no tamanho do texto, né? Você pode ficar em negrito, regular, itálico, né? Aqui você pode, por exemplo, por que está grudado assim? Porque isso aqui é o espaçamento entre linhas, né? Então, aquele espaçamento 72 tem uma regra de design gráfico que é a seguinte: o espaçamento entre uma linha e outra é 1,2 vezes o tamanho da fonte. Então, se você tem uma fonte tamanho 60, o espaçamento adequado para essa fonte é 60 vezes 1,2, que dá 72. Se aumentar aqui para 90, o espaçamento adequado disso seria 90 vezes 1,2, que é 108. Isso aqui é a distribuição das palavras. Você pode aumentar essa distribuição.
Você pode fazer um alinhamento, né? Isso para qualquer objeto, mas ele tem essa opção de você fazer isso aqui dentro. Ele está alinhado agora dentro do quadro do texto, né? Então, aqui alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita. Isso, e como eu estou clicado só nessa linha, ele está fazendo isso só para aquela linha. E aqui também você mexe com todos aqueles atributos, né? Posição, né? Mexe com a escala. Você pode tanto mexer no tamanho quanto no tamanho do texto, quanto aqui na escala, porque isso, a escala aqui a gente está se referindo a esse quadrado, né? A essas linhas, a essa linha vermelha aqui. Então, quando eu mexer na escala, eu vou mexer no tamanho desse quadro aqui como um todo. E quando eu mexer na posição também. Quando eu mexer na opacidade, também é a mesma coisa, né? Ele vai mudar a opacidade, a rotação ele vai rotacionar todo o texto, não é? E tem algo assim também que é importante falar, que é o seguinte, existe algo chamado ponto de ancoragem. Ponto de ancoragem é esse ponto aqui. Você percebe muito bem a função dele quando você mexe na rotação. Então, olha como eu estou rotacionando. Ele vai rotacionar. O ponto de ancoragem, na verdade, é um eixo, né? Seria um eixo. Então, ele vai rotacionar no eixo do ponto de ancoragem. Então, eu também posso mudar o ponto de ancoragem. Eu até tenho o ponto de ancoragem define, por exemplo, a escala, por exemplo. Veja que a escala está indo, né, está diminuindo baseado lá no ponto de ancoragem. Eu posso fazer efeitos diferentes mudando o ponto de ancoragem. Eu faço isso vindo nessa ferramenta aqui, deslocar, ponto de ancoragem. Se eu deslocar para cá, vou rotacionar e você vai ver a diferença. Então ele rotaciona a partir ali do pezinho do H. Ou, por exemplo, a escala agora já reduz a partir dali, né? É uma coisa totalmente diferente. Isso serve também ali para os polígonos, para os sólidos, né? Então, eu posso selecionar ele aqui. O ponto de ancoragem dele está relativamente centralizado, né? Se eu mudando o ponto de ancoragem, eu acabo mudando a posição dele, porque o ponto de ancoragem está relacionado com a posição. Eu posso vir aqui Bom, tem uma ferramenta aqui que seria que centraliza o ponto de ancoragem. Mas eu não estou encontrando ela agora, então vou deixar isso por enquanto. Para texto, né? Para a gente continuar trabalhando com texto. A gente pode também mudar o texto de origem, que a gente chama, né? Então, por exemplo, o texto de origem é desse jeito, né? Então, eu ando um pouco no tempo, vamos supor que eu queira mexer aqui na distribuição. Então, eu vou mexer, vou ampliar isso aqui. Isso vai mudar quando passar por ali, não é? Tudo que eu fizer em relação ao texto de origem, ele vai mudar ali. Então, cada recurso aqui do After Effects né, cada elemento do After Effects tem seus recursos próprios, né? Então, para esse vídeo, basicamente é isso. Eu queria mostrar as funcionalidades principais e no próximo eu vou mostrar um pouco mais sobre como a gente pode manipular esses elementos aqui.